Vamos orar? Soberano Criador, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos pela vida, lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor ainda nos oferece. Obrigado por nos congregar neste lugar. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de podermos estar aqui para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Que esta mensagem, Senhor, possa ter um lugar em nossas vidas e que possamos, por intermédio dela, aprendermos lições objetivas para a nossa salvação. Somos indignos diante da Tua presença e, todavia, pedimos, Pai amado, que a Sua graça possa cobrir-nos para que possamos ser dignos de estarmos na Tua face. Ser com a congregação e com todos quantos estão acompanhando essa transmissão pela internet e que possamos ter os corações abertos para permitirmos que o Senhor possa fazer habitação em nossos corações. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Desejamos que a graça e a paz do nosso bom Deus possa superabundar grande e poderosamente nos corações de todos. E tivemos uma lição da escola sabatina muito interessante e que nos trouxe reflexões muito importantes em relação àquilo que é o tempo em que nós vivemos hoje. Tem uma parte da lição que eu achei bem interessante, quando fala sobre o caráter do remanescente. E 3 coisas fundamentais eu achei interessante nessa lição. A primeira falou sobre aquilo que nós representamos e como nós representamos a Cristo pela maneira como nós nos apresentamos. Essa foi a primeira parte, bem ali no começo da lição, que falou sobre a questão da maneira como nos apresentamos no mundo. Porque, na verdade, a maneira como nos vestimos, ela é um elemento indicador que demonstra quem realmente nós somos. E o outro aspecto falou sobre o caráter. Aqueles que estão se preparando para a eternidade devem se livrar de toda a linguagem enganosa. E quando a lição fala de fofoca, de mexerico, é linguagem enganosa. E também achei interessante, porque essa lição fala que aqueles que são parte do povo remanescente, ele tem um estilo de vida de constante ligação com Deus. E isso é o que nós muito necessitamos. E isto é o que nós estamos carecendo. E o povo de Israel recebeu várias advertências. E não é diferente daquilo que é a nossa realidade de hoje. Bem, Deus tem trabalhado muitas vezes, de muitas maneiras, de diferentes maneiras. E com certeza Ele sempre vai trazer para o seu povo aquilo que o seu povo necessita e não aquilo que o seu povo quer. Porque a palavra de Deus, ela é comparada como uma espada de 2 gumes. E nós sabemos que uma espada, quando penetra o nosso corpo,
ela é dolorosa. Ninguém se põe sorrindo se ele desferir um golpe com uma faca enquanto estiver cozinhando, por exemplo. Ninguém se coloca em sorriso. O primeiro sinal é um grito de dor. Só que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, não para causar danos no ser humano, mas é para a salvação. Querendo isto dizer que, como nos diz o livro de Hebreus, que toda a repreensão a princípio é motivo de tristeza, mas porém quando refletido é motivo de alegria, porque a gente vai compreender que o Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 3, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então as repreensões e os castigos de Deus são demonstração do seu amor por nós. E nós vamos falar de um tema, salvação na última hora da vida. E nós cantamos o hino, a última hora. Vivemos num mundo em que todo mundo está com pressa. Todo mundo está com pressa. Mas a questão que se coloca é: pode o homem controlar o tempo? Infelizmente, não. Mas o mundo está muito agitado. Os homens correm aceleradamente de um lado para o outro. As cidades têm se tornado cada vez mais agitadas. Principalmente nessa época de Natal. As pessoas estão correndo aos montes, atrás de uma promoção de Natal, atrás daquela promoção desejada, porque está chegando o Natal. E todo mundo preocupado para reunirem-se com suas famílias e poderem ter aquela famosa ceia de Natal. Só que, se tivéssemos que sair agora mesmo, se tivéssemos que sair agora e fazermos uma enquete pelas ruas, nos supermercados, nas lojas, aonde tem um monte de pessoas, e perguntássemos para ela o que é mais importante neste período na preparação para o seu Natal. Cada uma das pessoas vai dizer alguma coisa. Ela vai dizer: olha, eu quero ter aquele, como é que é aquele animal? É peru, né? Eu quero ter o peru para ter a ceia de Natal com a minha família. Bom, nós em Angola, como a nossa realidade é muito mais virada para Portugal, nós temos o costume lá, em Portugal também, a ceia de Natal não pode faltar o bacalhau. Se tivéssemos que perguntar para as pessoas, cada uma delas diria alguma coisa. Alguém diria: o que falta é agora comprar aquele presente desejado para o meu esposo, para a minha esposa, para meu pai e para a minha mãe. Só que as pessoas não sabem de uma coisa. Muitos estão correndo para terem a ceia de Natal. Mas infelizmente, o que muitos não sabem é que estão vivendo os últimos minutos de sua vida e nem sequer poderão tomar o jantar de Natal. Você já parou para pensar nisso? A gente está sempre preocupado com aquilo que é material. As pessoas não estão preocupadas em se questionar como foi a minha vida ao longo desse ano e o que eu pretendo ser no próximo ano. As pessoas não estão preocupadas em dizer assim: o que falta na minha vida não é a festa de Natal, mas o que falta é Cristo na minha vida, porque eu não estou ainda convertido.
E essa mensagem, o que estou falando, não é para as pessoas que estão lá fora no mundo. Estou falando para você e para mim, que estamos aqui. O fato de eu estar aqui na frente e falar para os irmãos, não faz de mim melhor do que vocês. Isso não significa que eu esteja na melhor condição. Paulo dizia que dentre os pecadores eu sou o pior, sou o primeiro. Porque, queridos irmãos, de uma maneira ou outra, o nosso coração é enganoso. Diz o livro de Jeremias, enganoso é o coração mais do que toda e qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Porque cada dia que passa, a gente percebe uma versão de nós mesmos que a gente não gostaria que fôssemos. Queridos irmãos, o tempo é um recurso irrenovável. Ninguém jamais conseguirá recuperar o tempo que perdeu. Mas o tempo do qual nós estamos falando hoje é com relação ao tempo da salvação. Salvação na última hora da vida. Vocês já perceberam que o ser humano, infelizmente, eu acredito que aqui no Brasil não é muito diferente de Angola. Vocês já perceberam que nós gostamos muito de postergação? Quando há alguma coisa para ser feita, vamos lá supor, quando chega o período eleitoral, por exemplo, as pessoas têm que fazer o registro, né? Uma espécie de cadastramento, uma atualização. E normalmente o que as pessoas fazem? Eles aguardam para o último dia. Nos primeiros dias você vê, o local fica às moscas. Mas quando chega exatamente nos últimos dias, fica um tanto de gente, formando filas enormes. Por quê? Porque infelizmente nós, os seres humanos, gostamos de deixar para a última hora para nós tomarmos a decisão. Queridos, se nós não temos o poder de controlar o tempo, então precisamos colocar em nossa mente: não podemos postergar o tempo da nossa decisão. Apesar de que Deus é tão misericordioso, irmãos, mas ainda assim isso é muito perigoso para nós. Porque nós não podemos nos salvar a nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Hebreus 7:25, portanto, Deus, abrindo aspas, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus está nos dando tempo para que nós façamos o quê? Nos acheguemos a Ele. Dia a dia, hora a hora, mês a mês, ano a ano. Assim aconteceu com um homem, do qual nós iremos ler a sua história na palavra de Deus. Jesus esteve na terra durante 3 anos e meio, pregando a mensagem do reino, trazendo a salvação sobre a terra. E os dias iam passando, os meses iam passando, anos iam passando. Só que esse homem, graças a Deus, embora a maioria dos que ali estavam naquela cidade, o tempo que tiveram familiarizados com a mensagem de Cristo, não aproveitaram nada para as suas vidas. Mas este homem teve a oportunidade de alcançar a salvação na última hora de sua vida. Exatamente na última hora da sua vida. Eu estou falando, só que infelizmente a imagem está muito escura. Estou falando do ladrão na cruz.
E é sobre ele que nós iremos partilhar um pouco. Lucas capítulo 23 é onde está o nosso texto para meditarmos nesta manhã. Lucas capítulo 23. Vamos ler a partir dos versos 32 até ao verso 43. Lucas capítulo 23, versos de ler 32 a 43. Bem, antes dessa história aqui, antes desse verso, nós temos a partir do verso 26 a narração de quando Jesus é conduzido e enquanto ele é levado para o Calvário, ao longo do caminho, do percurso, eles se deparam com um homem chamado Simão, da cidade de Cireneia, né? Na cidade de Cirene, melhor, apelidado de Simão Cirineu, né? Não que seja o nome dele por completo, mas porque ele era da cidade de Cirene, então ele é famosamente chamado de Simão Cirineu. E Jesus estava tão exausto, tão cansado, que ele já não estava conseguindo carregar a cruz. Essa cruz que era tua, que era minha também. O cansaço de Jesus não era o cansaço físico. Embora o cansaço físico contribuiu bastante para que sua debilidade se tornasse cada vez maior. Mas o peso e o cansaço de Cristo eram os teus pecados e os meus pecados, que dia após dia você e eu temos cometido, e que dia após dia Cristo tem apelado para que você e eu abandonemos esta vida de pecado, e nós não temos dado ouvido a esse chamado ao arrependimento. Sábado passado ouvimos uma mensagem, ouvindo a voz de Deus. Será que temos nós estado a ouvir a voz de Jesus, chamando para nós, para que nos arrependamos da nossa condição miserável? Infelizmente, a maioria de nós tem postergado. Nos sentimos confortáveis na condição em que nos encontramos. A lição da escola sabatina passada dizia que alguns de nós têm procurado medir a nossa condição espiritual pela maneira errada da vida de outros crentes que eles vivem dentro da igreja. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O irmão Luciano não é padrão de salvação para você. O irmão Danilo não é padrão de salvação para você. Se ele estiver andando errante, não é a eles que você deve olhar. Você tem um modelo que te foi dado, Cristo Jesus. Aquele que em tudo foi tentado, mas não pecou. Então não continue andando na vida de pecado como este homem que nós estamos estudando andou. E só teve que alcançar a salvação na última hora. Ocasião essa que talvez você e eu não teremos. Queridos, Jesus estava cansado com o pecado. E este homem estava ali e foi pego e disseram a ele que carregasse a cruz. Então eles chegaram até ao monte. Verso 32. E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: olhem só, queridos irmãos, o texto de Hebreus que nós lemos, que o Senhor Deus, Ele quer salvar, portanto pode também salvar perfeitamente os que a Ele se achegam a Deus. Mas ainda assim, embora o homem se afastando de Deus, Jesus
ainda quer salvar o ser humano. Jesus diz, no verso 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo, ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também o zombaram, ou seja, os soldados zombavam dele. Chegando-se a ele, ofereceram-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele, e em letra de grego, latim e hebraico, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, enfurecido, dizia, se tu és o Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Em outras palavras, será que você não compreende? Será que você não está enxergando o que está acontecendo agora? Queridos, este ladrão, ele conhecia Jesus. Na verdade, não somente este, o outro ladrão também. Eles conheciam a Jesus. Verso 41, porque nós em verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. Este homem, este ladrão, olhou para o seu companheiro e disse, será que você não está percebendo aqui algo interessante? Será que você não está enxergando o que eu estou enxergando? Você devia temer a Deus. Você deveria aproveitar o último momento que temos de vida, que ainda podemos nos comunicar com Ele. Será que você não teme a Deus? Nós estamos aqui por justa causa, porque nós merecemos a condenação. Sabem o que essas palavras representam, queridos irmãos? Significa dizer que este ladrão, apesar de ser o último momento de sua vida, ele arrependeu-se, reconheceu a sua condição miserável. Por isso ele disse, nós merecemos, o que nós estamos passando é o resultado, é o fruto das nossas ações. Em outras palavras, isso significa confissão. Ele reconheceu quem ele realmente era no último momento da sua história de vida. E olhando para Jesus, ele disse, em outras palavras, como tu podes dizer estas coisas para este homem, se nós conhecemos este homem? Ele não fez nada de errado. E ele então disse a Jesus, verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando tu tiveres em teu reino. E disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. O que a multidão estava enxergando pendurado na cruz do Calvário? Quem era Jesus para aquela multidão agitada? Sabem quem era Jesus para aquela multidão? Era um fracassado. Era um suposto libertador que os seus planos foram frustrados. Era um derrotado. Não merecia confiança. Não merecia ser honrado. Embora Jesus tenha feito somente o bem para aquela multidão que ali estava. E dentre os que estavam ali na turba,
estavam pessoas cujos seus parentes foram curados por Jesus. Mas porque a visão deles de um Salvador estava totalmente virado para a terra, para a libertação das coisas temporais, Jesus perdeu o valor aos seus olhos como sendo o Salvador. Eles esperavam ver coisas grandiosas. Eles esperavam ver Jesus se libertar da cruz e dizer: eu sou o Salvador, para que eles pudessem se humilhar e aceitá-los como Messias. Mas em meio àquela multidão que rejeitou o trabalho de Cristo, em meio àquela multidão que considerava Jesus um fracassado, uma luz irradiou, porque os irmãos sabem que no momento em que acontece a crucifixão, o céu se cerrou de nuvens negras. Era como que se o Pai estivesse dizendo: eu não quero contemplar de perto esta cena horrorosa. Os anjos choraram naquele dia. Mas eles contemplaram algo. Este homem, que ao longo da sua vida foi a escória da sociedade, foi a pessoa rejeitada, menosprezada, considerado como lixo, diante daqueles homens, doutores da lei, homens de conhecimento, ele conseguiu enxergar naquele homem indefeso, conseguiu enxergar naquele moribundo pendurado juntamente com ele, conseguiu enxergar aquilo que a multidão já não enxergava mais. Vocês acham que quando ele disse, aqui no verso 42, Senhor, lembra-te de mim, vocês acham que foi apenas uma expressão de respeito de um homem estranho que se dirige a um homem de idade? Não, irmãos. O que nos dá a entender é quando ele continua dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. O ladrão na cruz conseguiu enxergar o Salvador, conseguiu enxergar o Filho do eterno Deus, quando a maioria já não enxergavam mais quem era Jesus. As pessoas reconheceram Jesus como sendo o Messias quando ele transformou a água em vinho. As pessoas conseguiram reconhecer que Cristo era o Messias quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Conseguiram enxergá-lo quando ele ressuscitou um jovem que estava morto. Conseguiram enxergá-lo quando ele ressuscitou Lázaro. Mas naquele momento já não enxergaram que aquele era o Messias, porque já não estava realizando grandes feitos. Mas aquele ladrão conseguiu enxergar o Salvador, quando a maioria já não o enxergava. Queridos irmãos, este não era um criminoso endurecido. Esta é a diferença entre este ladrão e a multidão que estava na turba. Porque ele abriu o seu coração. Ele vira e ouvira Jesus e ficara convencido pelos seus ensinos, mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes, procurando abafar a convicção, emergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer aonde? Na cruz. Sim. Ele ouviu as pregações de Jesus. Ele ouviu as mensagens de Jesus. Ele queria talvez entregar sua vida para ele. Mas por causa de quê? Fora desviado pelos sacerdotes e príncipes, procurando abafar convicção. Os príncipes fizeram tudo ao seu alcance para impedir que ele aceitasse Cristo como Messias. Na verdade, quando a gente lê a história bíblica, o ministério de Cristo, a gente vê
Sacerdotes e príncipes fazendo isso o tempo todo, tentando levar o povo a não aceitar Cristo como Messias, porque eles consideravam ele como um impostor. Eles não viam nele o Salvador. É o que está descrito em Isaías. Eles não viram beleza alguma nele para que pudessem aceitar na sua pregação. Por isso foi rejeitado dentre os homens, mais desprezados. E como consequência, ao se afastar mais e mais, este jovem entrou no mundo da criminalidade, até o ponto de ser julgado. No tribunal e a caminho para o Calvário, este jovem estivera em companhia de Jesus. E agora percebam o porquê que no final ele vai repreender o outro ladrão ao lado e vai pedir a Cristo que se lembrasse dele no seu reino. Porque no momento em que ele está com Jesus, nota-lhe o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. Ele olhava para Jesus enquanto os soldados zombavam dele, batiam sobre ele e colocaram aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E Jesus não murmurava. Isso fazia com que este ladrão reportava o que ele lia nas Escrituras. Isso o fazia refletir bastante. Ele olhava para Jesus e ali estava ele, indefeso, mas ainda dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Volveu-lhe a convicção de que este era Cristo. Por quê? Porque o que ele lera sobre Cristo, ele viu se cumprindo na vida do nosso Salvador. Este processo estava realmente trazendo algo no coração deste jovem. O Espírito Santo iluminou-lhe a mente e pouco a pouco, ligando-se à cadeia das provas, em Jesus ferido, zombado e pendente na cruz, este ladrão vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele viu: não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. A minha hora chegou. Este é o momento em que devo aproveitar. Eu já não terei mais tempo de vida. Então esta é a hora em que eu devo aproveitar a salvação. E ele disse: Senhor, eu sei que já não terei mais tempo. Sei que já não terei mais oportunidade. Eu me afastei de ti. Eu andei errante. Eu fui mal julgado pelos meus irmãos na igreja. Eu fui julgado pela sociedade. Eu sei que não sou uma boa pessoa. Eu sei que não sou um cristão exemplar. Mas por favor, apesar de ser a última hora da minha vida, mas eu sei que você é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, me perdoa. E vocês percebem que no diálogo, depois que ele diz essas palavras, Jesus não disse: eu te perdoo, mas ele apenas disse: eu te digo hoje que você estarás comigo. Estas palavras é como se Cristo estivesse dizendo: eu perdoei os teus pecados. É por isso que eu estou aqui, para te salvar. Jesus compreendeu o que este homem queria dizer. Num misto de esperança e de agonia na sua voz, a desamparada, moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Queridos, que fé teve aquele ladrão moribundo sobre a cruz, aceitando Cristo, quando aparentemente era uma absoluta impossibilidade que ele fosse o Filho de Deus. Naquele momento, quando era quase impossível acreditar que aquele que estava sendo pendurado era o Filho de Deus. Por isso os príncipes e a multidão diziam: se você realmente é o Messias,
Nós sabemos que o Messias veio para nos libertar da opressão dos romanos. Se você realmente é o Filho de Deus, vocês sabem por que eles estavam dizendo isso? Porque eles sabiam que o Filho de Deus é divino, como o Deus Todo-Poderoso, e ele tem poder para se libertar. Se você realmente é o Filho de Deus, desça da cruz, salte, e nós iremos crer que você é. Deus não precisa demonstrar que Ele é Deus. As suas obras revelam quem Ele realmente é. Enquanto o Salvador era zombado pelos soldados e pela multidão, salvou os outros, não salva-se a si mesmo. Que Messias é esse? Jesus olha para a multidão com o rosto pesado de dor e sofrimento do meu e do teu pecado, olhando para aquela multidão que só fez o bem para elas. Irmãos, eu fico imaginando Jesus na cruz, e ele olha para aquele pai cujo filho que estava doente ele sarou, mas naquele momento ele olha para o seu rosto e vê ódio no seu rosto, dizendo: desça da cruz se você é o Messias. Irmãos, eu imagino a dor de Jesus. O paralítico que ele havia curado, seus pais ali, debaixo da cruz, dizendo: se você é o Cristo, desça. Imagina a dor de Jesus, queridos irmãos. O ladrão olha para a multidão e olha para Cristo na cruz. E Jesus diz, tentando levantar o rosto para o céu, sua cabeça pesada, com a coroa de espinho, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão disse: este é o Salvador. Ele é o Salvador, o Redentor do mundo. Na oração do pobre ladrão, houve uma nota diferente da que soava em toda parte. Foi uma nota de fé. E essa nota de fé chegou até o coração de Cristo. Irmãos, era preciso ter muita fé para acreditar que aquele homem pendurado era o Salvador. Porque nele não havia nada que demonstrava que era. E até porque foi condenado como um ladrão. Foi condenado como um marginal. E tinha tudo para não ser aceito como Salvador. Queridos, a fé nele, por parte do moribundo, foi como a mais suave música aos ouvidos de Cristo. Era como se naquele momento, enquanto Cristo gemia de dor, foi um refrigério. Ah, que bom ouvir isso. Ainda existe alguém. Não vou desistir de morrer pelo homem pecador. Existe esperança, porque muitos aceitarão a mim como Salvador, quando não têm coisas grandiosas para ver em mim. Talvez se pudesse, Cristo daria um grito de alegria naquele momento, mas o seu físico já não permitia, porque ele estava cansado e com dor, não apenas uma dor física, mas a dor do pecado. A alegre nota de redenção e salvação foi ouvida entre as agonias de sua morte. Deus foi glorificado em seu Filho e por intermédio dele. Os homens não viram glória naquele instante, mas Deus foi glorificado naquele momento, através deste ladrão. A resposta veio pronta, suave e melodiosa, o acento cheio de amor, de compaixão e de poder, as palavras: na verdade te digo, que serás comigo
no paraíso. Jesus prontamente respondeu ao ladrão na cruz: eu te afirmo hoje, porque você demonstrou fé, quando a maioria não demonstrou fé. Você confiou em mim, quando a maioria já não confiava em mim. A multidão que estava ali em pé, eram muitos de nós aqui, adventistas de sétimo dia, cheios de conhecimento da palavra, conhecedores das escrituras, conhecedor das profecias, conhecedor dos mistérios de Deus. Mas infelizmente no momento exato, na hora certa, não enxergaram o tempo da salvação. Ao proferir ele as palavras de promessa, brilhante e vívido clarão penetrou a escura nuvem que parecia envolver a cruz. Ao ladrão contrito sobreveio a perfeita paz na aceitação de Deus. Que paz! Eu não sei como aquele ladrão se sentiu, mas eu imagino que ao ouvir aquelas palavras de Jesus, que eu te digo hoje, eu te afirmo com certeza, que você estarás comigo no paraíso. Eu acredito que aquele jovem deve ter chorado bastante. E as pessoas olhando para o ladrão na cruz chorando, alguns diziam: chore mesmo porque você merece morrer. Você não presta. Quanto sofrimento você causou na gente. Morra, seu ladrão. Mas o que eles não sabiam é que o motivo das suas lágrimas era de saber que, apesar de ser o que ele foi, teve a oportunidade de alcançar a salvação na última hora. E eles estavam perdendo a salvação na última hora. E infelizmente isso é o que vai acontecer nos últimos dias. Queridos irmãos, o seu ouvido não está cravado para que não possa ouvir, nem a sua mão encurtada para não poder salvar. Não é isso que nos diz o livro de Isaías, capítulo 59? Não é que Deus não está disposto para ouvir o nosso clamor, ainda que seja na última hora. Não é que a mão de Deus está curta. Vocês sabem, irmãos, que segundo a narração da crucifixão de Cristo, por conta da posição em que ele levava o madeiro, sua mão ficou encolhida, de maneiras a que, quando ele foi estendido para ser colocados os pregos nas mãos, os soldados romanos tiveram que esticar a mão de Jesus, e isto causou uma dor tão tremenda, até que chegou no nível em que a mão tinha que estar estendida, e os pregos foram colocados nas mãos de Jesus, porque isto era para representar que a mão do Senhor nunca estará encolhida para perdoar os nossos pecados. E é isto que nos diz o livro de Isaías, capítulo 59. A mão do Senhor nunca está encolhida, mas são os nossos pecados, queridos irmãos, a minha e a tua indecisão é que faz com que nós não sejamos alcançados pelo seu perdão. Não é a tua persistência, não é o teu pecado que cria a separação entre você e Deus, entre eu e Deus. Ah, Senhor, eu não consigo deixar o vício. Eu não sei qual é o teu vício. Aquele ladrão, ele tinha o vício de roubar as pessoas. Eu não sei qual é o teu vício. Talvez o seu vício seja pornografia, eu não sei. Talvez o seu vício seja o álcool, eu não sei. Talvez o seu vício seja a prostituição, eu não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a mão de Deus não está encolhida para salvar você. A mão do Senhor nunca vai estar encolhida enquanto ainda há tempo.
Só que infelizmente o tempo está a acabar. E Deus não continuará apelando constantemente para a salvação. É o seu direito salvar perfeitamente a todos quantos se achegam a Deus por Jesus Cristo. Deus quer salvar a todos nós. Só que nós queremos deixar sempre para a última hora. Há quantos anos você está ouvindo advertência após advertência, conselho após conselho, que a vida que você está levando é uma vida errada aos olhos de Deus? Mas o que é que o mundo diz? Ou seja, eu sei que a maioria de nós já ouviu essa resposta de muita gente. Tudo aquilo que você não sente peso na consciência é livre de fazer. Não é isso? Eu não sinto peso de consciência. Se eu tivesse sentindo peso de consciência, aí sim eu podia compreender que Deus não quer que eu faça isso. Queridos, a palavra engano, ela surgiu depois do pecado. E é isso que o pecado faz. O pecado engana. Você não precisa sentir nada. Mas é só olhar para a palavra de Deus. O que Deus diz para nós. Se o que você está fazendo está em harmonia com a vontade dEle. Queridos, o Senhor não terá mais muito tempo. Porque o nosso tempo está acabando. Cristo pode salvar completamente a todos que se aproximam dele com fé. Foi isso que esse ladrão fez. Ele se aproximou de Cristo pela fé. Se o permitem, limpá-los-á de toda a contaminação. Mas se agarram aos seus pecados, não há possibilidade de serem salvos, pois a justiça de Cristo não cobre os pecados dos quais não tenha havido o quê? Arrependimento. Cristo perdoou aquele ladrão porque ele demonstrou arrependimento. Nas palavras que ele proferiu ao companheiro ao lado. Você não teme a Deus? Nós merecemos o que estamos passando. Mas este homem não. Demonstração de arrependimento. Cristo, queridos irmãos, pode nos salvar. Mas nós precisamos nos aproximar dele. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Infelizmente, Deus tem nos estado a dar oportunidade, mas nós estamos adiando as oportunidades. Irmãos, a cada dia que saio, às vezes, de casa, eu fico pensando. Eu olho para as pessoas, olho para a vizinhança, e às vezes eu digo: Deus, tenha misericórdia das pessoas. As pessoas têm a oportunidade de ter uma igreja próxima de suas casas, mas elas não querem saber de Deus. Temos a oportunidade de estar aqui, dentro da igreja, mas estamos distante de Jesus. É assim que o mundo vive, completamente contrário. Aqueles que estão lá fora ainda acham que têm tempo. Você já ouviu alguém que está no mundo, inclusive usando o texto da Bíblia? Alguém já se confrontou comigo desse jeito. Quando eu fui ter com ele para falar sobre Jesus, ele me disse: não se preocupe, nós temos o nosso tempo. Vocês ainda serão os últimos e nós seremos os primeiros. Você não leu na Bíblia? Vocês percebem que eles até conhecem textos da Bíblia? A Bíblia fala que os primeiros serão os últimos serão? O que é que garante que você vai ser um dos primeiros? Queridos, Deus declarou que aqueles que recebem a Cristo como seu Redentor, aceitando-o como aquele que tira o pecado, que tira todo o pecado, receberão o perdão das suas transgressões. Estas são as condições da nossa eleição. Qual é a condição da nossa eleição? Receber a Cristo como o nosso Redentor.
A salvação do homem depende de que recebam a Cristo pela fé. Não é pelos olhos. E muitos querem aceitar Cristo quando eles verem um grande milagre acontecerem nas suas vidas. Ah, o Senhor Deus ouviu a minha oração. Ele curou-me da doença que eu tenho lutado ao longo dos anos. Realmente Deus existe. Deus é bom, Deus é fiel, glória a Deus. Mas aquele ladrão não viu nenhum milagre acontecer. E ele aceitou Jesus pela fé. Nós queremos aceitar Deus, queremos aceitar Cristo por coisas que Ele faz na nossa vida. Ai, mas eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você precisa crer. É isso que o Senhor nos orienta, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você precisa crer. Infelizmente vivemos num mundo em que o cristianismo hoje está repleta de ensinamentos sensacionalistas, baseadas no sentimento. As pessoas querem sentir. As pessoas não querem crer. Ah, mas como eu posso saber que Deus me perdoou? Creia. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir nada. Creia somente. Os que não querem recebê-lo perdem a vida eterna, porque se negam a aproveitar o único meio proporcionado pelo Pai e pelo Filho para a salvação de um mundo que perece. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no livro de 1 de João 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Por isso temos aquele no que diz: fé é a vitória. O ladrão na cruz saiu vitorioso, porque ele exerceu fé num Salvador, rejeitado pelo mundo. E nós precisamos exercer essa fé. Não viva um cristianismo de sentimento. Viva um cristianismo de princípios. Porque sentimentos podem ser abalados, mas princípios são eternos e são inabaláveis. Alguns dentre os remidos terão aceito a Cristo aonde? Na última hora da vida. Mas você precisa esperar a última hora? Este ladrão é uma representação de uma classe de pessoas que na hora 1/10 da história deste mundo aceitarão a Cristo como Salvador pessoal. E no céu será ministrada a instrução aos que ao morrer não compreendiam perfeitamente o plano da salvação. Cristo guiará os remidos para junto do rio da vida e revelar-lhes-á aquilo que quando na terra não puderam compreender. Por isso que se diz que no céu haverá surpresa. Olhe para aquela turba, que enquanto olhavam para o ladrão na cruz, talvez chorando por receber o perdão de Cristo, achando que estava chorando pela dor da crucifixão, eles terem o privilégio de ver que este ladrão está entre os remidos. Que surpresa haverá daquele homem, que aquele ladrão foi na sua casa e roubou tudo o que tinha na sua casa, e olhar que ele está ali entre os salvos. Que alegria será quando aquele pai encontrar-se com este ladrão, que talvez havia prejudicado seu filho ou sua filha. Que surpresa haverá, queridos irmãos. Por isso, não rejeitemos o tempo. Esse ladrão podia dizer como Paulo, enquanto estava na cruz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E você pode dizer o mesmo nesta manhã.
Você pode sair vitorioso, você pode sair vencedor como aquele ladrão saiu. Mas você precisa exercer fé. Você não precisa sentir nada. Você precisa acreditar que em Cristo você pode. Agora, quando é que devemos nos entregar a Cristo? Para o ladrão, aquela foi a última chance. Será que você deve aguardar a última hora? Será que você deve deixar para amanhã para aceitar Cristo completamente em seu coração? Diz-nos a palavra do Senhor: eis aqui agora o tempo aceitável. Quando? Agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque no final, o amanhã poderá ser tarde demais. A palavra do Senhor continua nos dizendo, diz o livro de Hebreus: se ouvirdes quando? Hoje, não é amanhã. E nós gostamos muito de deixar para amanhã. Quando chegamos cá, no primeiro sábado que nós chegamos aqui, eu me deparei com uma novidade, com uma notícia, vou assim dizer. Uma novidade não, uma notícia, uma informação que me deixou muito triste. Enquanto nós estávamos no culto, foi no culto de sábado, né, irmão Antônio? Foi, né? No culto de sábado, da morte daquela jovem. Enquanto estávamos no culto, eu estava ao lado do irmão Antônio. Ele mostrou para mim a imagem de uma jovem. E ele disse assim para mim: recebi a notícia da morte desta menina aqui. Ela dormiu ontem na sexta-feira e já não acordou hoje no sábado. Por que queremos deixar para amanhã as nossas decisões para a salvação? Você acha que o que temos vindo fazer aqui todos os sábados é apenas porque nós precisamos de ter tempo que fazer aos sábados? Você acha que a Bíblia é apenas um livro de moralidade para que as pessoas se comportem bem? Você acha que Cristo é apenas uma utopia que os homens criaram para que os homens usem como muleta para encontrar esperança? Queridos, se Cristo fosse uma utopia, não teríamos registrado na história homens dispostos a dar a vida por Ele. E isso está registrado na história. Então Cristo não é uma imaginação. Cristo é real. E não é uma história para acalentar sentimentos. Mas Ele morreu por você e por mim, para nos salvar. Ele não morreu porque Ele era louco. Ele morreu porque esta era a única maneira de pagar o preço da tua e da minha condenação. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmo, tais quais sois, não vos entregueis ao desespero. Foi para salvar pecadores que Cristo veio a este mundo. Acredito que essas palavras vos é familiar. Foram ditas no sábado passado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, não para que o mundo fosse condenado, mas que fosse salvo por ele. Só que uma coisa, irmãos,
O tempo da salvação de Deus está se esgotando. Eu não sei quanto tempo ainda temos. Deveríamos estar orando, lutando com Deus em nosso coração, perguntando se ainda há tempo para a minha vida, perguntando se ainda há tempo para nos salvarmos, ao invés de perdermos tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo no celular, jogando, tanto tempo naquilo que não alimenta a nossa salvação. Mas a palavra do Senhor ainda nos diz que hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação, porque chegará o tempo em que já não teremos tempo. Que o Eterno possa nos abençoar e que na sua infinita misericórdia ainda tenhamos tempo para a nossa salvação. Vamos orar para agradecermos ao Pai Celestial. Pai eterno que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque ainda nós sendo pecadores, o Senhor nos amou e o Senhor nos perdoou. Não é por falta da sua parte em nos perdoar, mas é porque nós temos, Senhor, falhado em considerarmos o perdão que o Senhor já nos ofereceu através de Cristo. Porque não temos valorizado o sacrifício que o Pai fez por nós. Se ainda continuamos pecando nos mesmos pecados, se ainda continuamos caindo nos mesmos erros, é porque apesar de todo esse tempo de vida ainda não valorizamos como devia o sacrifício do nosso Salvador. Por favor, Pai, se ainda há tempo para nós, pedimos, Senhor, na Tua infinita misericórdia, assim como o Senhor concedeu esta oportunidade ao ladrão na cruz, independentemente de sua vida pecaminosa, depravada, o Senhor concedeu-lhe o perdão na última hora. Nós não queremos estar no último reduto, Senhor. Queremos agora, no dia que se chama hoje, rogarmos por sua misericórdia, Pai, porque compreendemos que a cada voz que é soada nessa casa de adoração, a cada mensagem que o Senhor envia para nós, soará de condenação contra nós no último dia por não aproveitarmos o tempo da salvação, Senhor. Por favor, Pai, na sua infinita misericórdia, não permita que nos percamos neste mundo, mas que tenhamos o privilégio de nos salvarmos e com os remidos podermos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Olhe, Senhor, para o seu povo nesses últimos dias e ajuda-nos, Senhor, para que possamos despertar enquanto o tempo passa. Nos conceda a Tua graça e a Tua misericórdia, não porque nós haja méritos, mas fiando-nos na graça de Cristo, rogamos que o Senhor nos atenda segundo sua vontade, em nome de Jesus. Amém.